Estamos no 5º episódio do Pode Contar e eu sou a doutora Vanessa Machado e estou recebendo aqui alguém muito especial. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de cada um de vocês. Ele é especialista em psicologia do trabalho, mentor de carreira e de desenvolvimento humano. Everton Rangel, mais conhecido como Tom. Eu faço mentoria com ele há algum tempo já, de gestão de pessoas, para aprender cada vez mais a dirigir, né, ser líder das minhas empresas. Então, Tom, eu quero que tu te apresente, que tu fale aqui quem é o Tom e o que tu faz hoje. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite. Olá a todos que nos assistem. Eu sou o Everton, também conhecido como Tom. Sou especialista em psicologia do trabalho, atuo na área de gestão de pessoas e recursos humanos há mais de 12 anos. E durante esse período eu senti essa necessidade de ajudar pessoas, pessoas que ajudam pessoas. E hoje esse é o meu propósito. Ah, ele me ajuda muito, sério. Tá, não é porque ele tá aqui, você sabe que eu bajulo quem realmente, né, são pessoas incríveis. E o Tom é porque ele me abriu esse leque de possibilidades e oportunidades que eu, como líder na minha empresa, tenho, né? E hoje a gente vê a cada sessão uma evolução minha. E eu trouxe o Tom hoje para a gente falar sobre transição de carreira. Se existe mesmo a hora certa disso acontecer. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Tom, sobre isso com a gente, para a gente abrir, então, a nossa entrevista e falar sobre a transição de carreira. Claro. Primeiramente, a resposta é não. Não existe hora para mudar, não existe hora para acontecer. É um trabalho de autopercepção. Quando identificar, então, essa transição de carreira? Quando eu já não me sinto bem, quando eu já não estou feliz no ambiente que está proposto no meu atual momento, quando eu realmente preciso avançar e não sei como. Então, é hora de parar, dar 2 passos para trás e pensar aonde que eu posso evoluir e de que forma que eu quero evoluir. Que pode evoluir. Nossa, é super interessante isso, porque eu sempre tive em mente o que eu queria ser, que era dentista, né? Inclusive, meu pai, ele fala muito isso, tu não é mais dentista, porque eu trabalho com a estética, né? E não, eu sou assim, né? Sou odontóloga e é uma coisa que eu sempre soube desde a época do colégio, que eu queria fazer odonto e trabalhar nessa área, né? E depois de alguns anos, eu já tenho 13 anos de formada, eu tive que aprender a ser empresária, Sim. que é uma coisa que na faculdade a gente não aprende. A gente não aprende, não sabe o que é um CNPJ. E aí eu não venho de família de empresários também e tive que aprender isso. E hoje, ainda com mais foco em melhorar, eu faço essa mentoria com o Tom, que inclusive eu super recomendo, né? Porque agrega muito no meu dia a dia, em como eu lido com os funcionários, os colaboradores lá da minha clínica e consigo enxergar coisas que às vezes sozinha a gente não consegue, né? Às vezes não, a gente não consegue ver mesmo. Exatamente. E essa coisa de transição de carreira é uma coisa que eu nunca passei, né? A não ser essa coisa de sair de dentro de um consultório odontológico e, bom, agora eu vou ter outros funcionários, outros colaboradores e outras empresas, por assim dizer, também. Então, eu acho importante a gente conversar sobre essa coisa da hora certa de trocar, né? De ter esse próximo passo. Não, realmente, eu não tô feliz na minha carreira, seja a pessoa da idade que for, acredito, né, Tom? Exatamente. E aí, aquele ato de coragem, né? Que tu, melhor do que eu, vai poder falar, assim... Eu me imagino numa situação, numa pessoa que faz determinada, né, que tem determinada profissão, não está feliz, e aí tem que se avaliar, acredito eu. Exato, Opinião exatamente. de familiares, de amigos, como é que é isso? Exatamente. Eu costumo falar em mentoria que quem não é visto não é lembrado, mas a verdade é que se pergunta de que forma que você quer ser visto e de que forma que você deseja ser lembrado. Esse é o primeiro ponto, porque se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeito, eu preciso entender. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Comportamentos. Então, o meu comportamento hoje é não estar feliz no ambiente que eu atuo. E de que forma que eu consigo mudar? O que faz sentido? E entender que nada é para sempre. As pessoas às vezes precisam abrir mão de algumas coisas para poderem focar em outras. Então acaba sendo um senso de prioridade, mas também um senso consigo mesmo. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E melhor do que isso, como que eu quero ser visto quando eu chegar lá. Então, estão falando dessa transição de carreira ainda, a questão da crise dos 30. Eu quero saber se isso existe e se pode influenciar na tomada de decisão dessa pessoa. Sim,
Então, o que acontece? Essa pergunta ela é muito comum. Existe a crise dos 30? E eu estou com 29, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Na verdade, o que acontece? Se nós olharmos as questões das gerações, muito se tinha no passado aquela síndrome de Gabriela. Não, eu cresci assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Só que, na verdade, quando a gente para pensar, a crise dos 30 nada mais é do que as projeções que a gente faz para a vida. Então, devido às gerações que nos ensinaram a crescer, a ser forte, a ser desenvolvido, nós também acabamos criando muitas projeções. Antes dos 30 eu preciso estar casado, eu preciso construir uma família, eu preciso ter um mestrado, uma formação, eu preciso. Mas, de fato, será que precisa? E aí, o que acontece? Quando a gente chega lá nos nossos 29, 30 anos, a gente percebe que muitas das projeções que nós fizemos, por vezes, elas acabam não sendo alcançadas. E está tudo certo, porque durante esse período, a gente teve o quê? A gente teve a vivência. E eu costumo falar, e tu sabe disso, nós somos reflexos das nossas vivências e das nossas experiências. Então, talvez, quando eu chego nos 29, nos 30, eu vejo que tudo aquilo que eu vim projetando já não faz tanto sentido. E aí, a partir disso, a gente entra, o que faz sentido para mim agora? Aonde eu quero chegar? Quais são os pensamentos ou o que eu preciso me desenvolver? E aí tem todo um trabalho de percepção, sim, falar com amigos, mas também buscar uma ajuda profissional. Uma questão da onde eu estou, da onde eu quero chegar, mas o que eu preciso fazer para chegar lá? É muito mais voltado para tempos e movimentos. Sim. De nada adianta eu projetar e falar que eu quero se eu não me organizar para isso. Então, o mais importante numa transição de carreira são estipular prazos. Até determinado período eu preciso estar em determinada situação, preciso treinar isso, preciso desenvolver aquilo. Isso eu já tenho. Bacana, então vamos desenvolver mais, vamos aperfeiçoar ainda mais esse sentimento. Sabe, Tom, que agora tu falou nos prazos, e isso é uma coisa que é super importante, que a gente conversa muito na mentoria. Sim. Depois que eu aprendi a estipular prazo para a parte da empresa, mas também para minha vida no dia a dia, no geral, muita coisa melhorou, porque ou eu cumpro os prazos, ou então eu dou uma prorrogada, mas eu tenho um prazo, eu preciso cumprir. Exato. Né? E aí as coisas, elas realmente saem do papel, elas começam a funcionar, né? E eu acho que é super bacana a gente falar que na mentoria tu sempre explica dos perfis. Exatamente. Eu acho que tu fala um pouquinho desses perfis de cada um, porque eu tenho uma pergunta para te fazer depois dessa explicação para que o pessoal entenda, né? E o meu perfil é dominante, obviamente, mas eu quero que tu explique os outros, por favor. Perfeito. Então, na sessão, na mentoria, a gente trabalha muito o perfil comportamental DISC. E ele vem de 4 perfis base, que é a dominância. Quando a gente fala em dominante, a gente fala de uma pessoa focada em resultados. Também temos a influência. E quando a gente fala de pessoas influentes, persuasivas, a gente fala do quê? De pessoas, de relacionamentos. Então, influência é voltado para a comunicação. Temos também a estabilidade, que a palavra-chave dela é segurança. E aí aquela pessoa que ela é mais ouvinte, é uma pessoa mais empática, tem uma escuta ativa. E aí aqui lembrando que escuta ativa não é apenas ouvir, mas é ouvir e compreender aquilo que está sendo dito, para que de fato eu perceba e entenda o que o outro está me trazendo. E também a gente tem o conformidade. Conformidade é um perfil mais voltado para eficiência e eficácia. E geralmente essas pessoas elas tendem a buscar até mesmo um perfeccionismo, porque elas querem fazer bem feito, no menor tempo possível. Mas é aquele sentimento de que nunca tá bom. Não vou lançar um projeto porque não tá bom. Não vou mudar de carreira porque eu ainda não sou bom o suficiente. E aí começam todos aqueles questionamentos internos e a gente volta para a primeira questão, que é justamente o autoconhecimento. É um trabalho de dentro para fora. E os perfis, eles vêm justamente para trazer à tona essa questão. Porque às vezes eu quero tanto alguma coisa, mas não é o meu perfil comportamental. Não é da minha essência ser aquilo. É isso que eu ia te perguntar. Qual o perfil comportamental que tem mais essa tendência de ficar meio perdido, ou então de querer fazer a transição e aí já fica meio inseguro e não faz? Existe correlação? Que na verdade não existe, porque são perfis diferentes, mas que de certa forma eles têm correlação. Então não é um perfil determinante que vai fazer com que a pessoa corra ou não corra riscos.
Obviamente, quando a gente fala do dominante, por exemplo, que é a pessoa focada em resultados, é uma pessoa mais idealizadora e que até às vezes é vista como grossa ou como alguém que atropela processos, é mais normal e que ela venha num sentido de mudança. Para ela correr risco é algo comum, faz parte para alcançar um resultado. Todos esses perfis, eles são perfis de pessoas ambiciosas? Não, nem todos. Porque o que eu penso? A pessoa que tá porque tem gente que tá numa profissão e tá tudo certo. E tem sempre aquele que quer mais. E eu sempre digo que a ambição ela é muito diferente de ganância, Uhum, né? com certeza. Então, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Assim, todos os perfis que querem mudar, eles têm ambição por querer algo melhor. Todos, o fim é o mesmo, mas o meio e a forma que eles lidam com esses objetivos é diferente, devido à sua personalidade. Por exemplo, não adianta eu chegar para uma pessoa que tenha estabilidade alta, que é uma pessoa voltada para segurança, voltada para normas, e eu falar para ela, não, vai lá e faz. Tá, mas como assim faz? Como que eu começo? Como que é o meio? Como que é o fim? Aonde que eu inicio esse processo? Porque é uma pessoa mais normativa, ela precisa ter segurança para agir. Quando a gente fala de uma pessoa influente, geralmente é aquela pessoa super comunicativa, mas que de certa forma ela também é um pouquinho avoada. Então ela deixa a vida levar e ela vai indo e vai acontecendo. Então o dominante e o influente, eles tendem a ter um perfil mais voltado para isso, para mudanças, para correr riscos, e se der errado, deu errado. Eu vou lá, desligo o botão, ligo outro botão e vida que segue. Sim. Já a estabilidade e a conformidade são perfis mais sucintos. Eles precisam entender o que, por quê e como para poder seguir uma linha de raciocínio e aí sim ver se faz ou não faz sentido. Certo. E como é que tu, Tom, consegue, com a mentoria, auxiliar essa pessoa que tá com receio, que não sabe por onde começar, que tá com esse medo, né, de fazer a transição de carreira? Como a mentoria vai auxiliar eles? Sim, e essa pergunta é bem bacana porque o perfil comportamental DISC, ele sai um relatório em torno de 30 páginas, onde vem todas as questões dos medos, dos anseios, do tipo de comportamento que essa pessoa venha ter. E isso é fundamental, porque a gente precisa entender se, primeiro, faz sentido o que a pessoa está trazendo, e se não faz, de que forma que eu vou abordar para essa pessoa que aquilo que ela almeja por esse caminho não vai gerar nenhum resultado. Essa análise é muito legal. Eu brinco com o Tom que parece que agora ele vai abrir o oráculo dele e vai te dizer, não, Vanessa, tu é assim, assim, assado, teu perfil pra isso, que tu fica assim, meu Deus, como é que ele sabe de tudo isso? É bem bacana. Eu acho que todo mundo deveria passar pela análise DISC. Eu acho também. Eu acho também. Sou suspeito para falar, mas é bacana por quê? Porque tem o natural, e quando a gente fala de natural, a gente fala de perfil essência. Eu nasci assim, é algo instinto para mim. Mas também tem o perfil ajustado. E o ajustado ele traz muito mais essa visão do nosso atual momento. Onde eu estou agora? E as situações, aquilo que a gente vive, nós somos instantes. Então, esses instantes fazem com que, por vezes, a gente acabe tendo uma adaptação. Então, é muito importante iniciar um processo de autoconhecimento por uma busca desse perfil comportamental. Quem eu estou hoje, né? Porque eu sou o Everton, mas hoje, como eu estou? Eu estou mais propenso a correr riscos, eu estou mais focado em seguir uma rotina, quero mudar, é o momento para mudar, e aí isso a gente consegue ver na questão do perfil comportamental. Então faz a análise e depois começa a analisar o cenário que aquela pessoa está vivendo no momento e aí começa a trabalhar com prazos, né, um planejamento e prazos para que ocorra essa transição de carreira, é isso? Exatamente, e isso é o mais bacana, Vanessa, porque o que acontece? A gente falou de gerações, a gente falou da crise dos 30, e muitas vezes as pessoas chegam na mentoria, e eu sinto isso, quando elas falam assim, eu estudei tal coisa, mas eu não atuo na área. Tá, mas por que tu estudou? Porque o meu pai queria que eu fosse advogado. E aí a gente vê a geração, porque antes tu parece que não tinha escolha. Ou tu era advogado, ou tu era engenheiro, ou tu seria médico. Então eram questões pré-estipuladas para agradar os pais. E aí quando elas chegam na mentoria, geralmente a gente fala até da criança interior. Porque às vezes aquela criança interior, de novo, de certa forma, acaba querendo buscar uma aprovação. Eu preciso da aprovação, eu preciso da validação da Vanessa para eu poder seguir em frente, porque se ela não validar, eu vou congelar. E aí a gente tem 3 questões. Quando a gente está numa situação de estresse, e eu sempre trago o exemplo do assalto.
Então, no assalto, uma pessoa, ela pode congelar, leva tudo que eu tenho. Essa pessoa, ela pode ter a fuga, que é correr do assaltante, mas também ela pode ter a luta, que acaba reagindo ao assalto, que não é correto e a gente sabe. Mas é só uma correlação para a gente saber como que o nosso corpo funciona. Quando eu tenho uma situação de estresse, eu posso congelar, eu posso querer fugir dessa situação ou simplesmente eu posso querer lutar. Aí eu luto com a situação para melhorar ou eu luto contra ela. Então, tudo isso acaba na análise, acaba na percepção. As pessoas falam muito em inteligência emocional. Eu digo que todo mundo é inteligente. Então, na verdade, as pessoas acabam desenvolvendo uma maturidade emocional. Quanto mais maduro eu estou, de acordo com as minhas vivências e com as minhas experiências, melhor vai ser o meu posicionamento, melhor vai ser a minha percepção e, obviamente, melhor vai ser a minha decisão também. Que bacana. Eu sempre digo, né? O autoconhecimento é o melhor investimento que a gente pode ter. Sempre. E a gente tem que buscar isso cada vez mais em todos os setores da nossa vida, né? E a mentoria é o que ela traz para mim no quesito profissional. Hoje eu estou apresentando um podcast, uma coisa que é completamente diferente do que eu fiz em toda a minha vida, né? E a mentoria também me ajuda muito nisso, né? Me abre um campo onde eu posso enxergar diversos pontos de melhoria, o que eu posso mudar, o que eu tenho que trazer mais energia para a vida profissional. E depois, no final, eu quero que tu passe pra gente o teu @, né? Pra gente passar para essas pessoas que têm interesse em fazer uma mentoria ou para gestão de pessoas, ou para se conhecer melhor também nesse quesito, ou então para entender melhor sobre a transição de carreira, né, Tom? Claro, não, com certeza. E também é muito bacana, né? Eu sempre falo, e tu já ouviu essa frase de mim, que é: eu não vou ser 100% para todo mundo o tempo todo. E as pessoas, elas precisam entender isso. Porque às vezes elas querem se doar tanto, elas querem tanto agradar, serem bem vistas pelas pessoas, que elas esquecem dos mínimos detalhes. E são eles que fazem total diferença. Será que eu me sinto bem o suficiente para mudar agora? É o que faz sentido para mim? Ou é porque eu almejo e acabo me comparando com alguém que eu vi que chegou lá? Então, o primeiro ponto, falando de transição de carreira, é não se comparar. E aí vem muito de acordo. Existe hora certa para mudar, para fazer a transição? Não existe, porque a hora certa é quando tu estiver com a maturidade emocional, quando tu se sentir preparado e ver que aquilo de fato fez sentido para ti. Então, talvez a Vanessa, com 30 anos, estava em X patamar, e talvez o Everton, com 30 anos, esteja no Y. São pessoas diferentes com tempos diferentes. Então, não existe hora certa para mudar, mas existe sim a hora certa para o autoconhecimento. E essa hora sempre vai ser agora. Sensacional. Eu não tenho mais o que perguntar para ele também. Eu tenho trazido pessoas tão incríveis que eu fico parada, assim, daí eu fico assistindo, sabe? Porque é uma aula. E é como eu falo nas sessões que a gente tem, sabe? É uma Sim. construção e cada coisinha que a gente aprende, vai colocando na prática. É isso mesmo dos pontos dos prazos que eu falei, às vezes parece uma bobagem, sabe? Quando a gente começa a trabalhar com prazos, as coisas parecem que acontecem de fato, né? Então, daqui a pouco, essa pessoa que tá com essa ideia de fazer a transição, se coloque um prazo hoje. Exatamente, exatamente. Eu tenho uma mentorada, inclusive, que ela tem a sua profissão, mas ao mesmo tempo ela está migrando para ser uma empresária. E quando ela me procurou, foi justamente isso. Ela falou: eu não me sinto feliz no atual momento onde eu estou trabalhando e eu quero chegar lá. A primeira pergunta que eu fiz é: tá, e qual é o prazo para te chegar lá? E ela disse: não sei. E aí, através disso, a gente conseguiu montar todo um cronograma, todos os tempos e movimentos, e hoje ela lançou. Então, hoje ela ainda está no processo de transição, da onde ela trabalha para a questão de ser uma empresária, mas está acontecendo. E aí foi o que eu disse para ela: nem sempre as coisas vão sair como a gente quer, mas é uma oportunidade de melhorar, é uma oportunidade de lapidar e, a partir disso, ter a maturidade para poder avançar nível 1, nível 2, nível 3. E é o que tu falou, é algo contínuo. Às vezes aquela pecinha que está faltando a gente não consegue perceber porque está naquela euforia, quer fazer acontecer, quer tudo para ontem, mas o ontem já passou. E até essa questão está muito ligada à própria felicidade. E aí vem de encontro com a transição, vem de encontro com a crise dos 30. Por quê? Porque geralmente as pessoas falam: quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz.
Quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. E o hoje? Em que momento que tu pensa no hoje? Em que momento que tu consegue aproveitar as coisas que tu já tem? Isso é fundamental. Tu precisa valorizar o que tu tem para entender se o que tu quer vai fazer sentido. Se realmente não é uma mera comparação. A gente tem um episódio com a Bruna Calonego que ela fala muito na questão da maternidade. Porque ela tinha também estipulado que a data seria com 35 anos, eu vou engravidar e vou me dedicar à minha filha. E na mulher, a gente tem uma pressão ainda maior. Sim. Na crise dos 30, né? Eu quis também engravidar pertinho dos 30, porque a minha mãe me teve com 29, e eu acho legal essa ideia, nessa... a idade para crescer junto e tal. Mas nada me impede de ter um filho com 35, com 40 anos, e espero ter, né? Mas eu acredito, e acho que tu concorda comigo, que na mulher existe uma pressão ainda maior, né, Tom? Não, totalmente. A mulher, ela já vem sempre com o dobrado. E por que dobrado? Porque ela precisa mostrar que ela é a mulher, que ela pode ser uma mãe incrível, que ela pode ser quem ela quiser, mas que ao mesmo tempo ela pode ser uma baita profissional, mesmo se desdobrando. E isso é muito engraçado, porque tu, na tua própria fala, trouxe um exemplo. Ela estipulou que até os 35 ela queria ser mãe. Só que quando a gente faz essas estipulações, a gente precisa ter muito cuidado com a questão da decepção. Porque às vezes a decepção por almejar, e ela está muito correlatada com a crise dos 30, porque daí eu chego com 29 anos e eu penso assim, cara, estou decepcionado. Tudo aquilo que eu queria para mim, tudo aquilo que eu projetei para mim antes dos 30, não aconteceu. E aí, de que forma que eu lido com a minha frustração, com a minha quebra de expectativas? Eu ia comentar sobre isso. É muito complicado, porque justamente isso vem a comparação. Geração faz sentido porque tu trouxe, eu queria porque a minha mãe também engravidou com 29. Então, as coisas, elas estão sempre interligadas. Obviamente, a gente está numa geração, que eu não me incluo mais, mas nós estamos numa geração em que eles parecem que sabem mais o que querem. Então, se não tá bom, não tá bom. E é muito engraçado, porque a gente que trabalha com recursos humanos, com gestão de pessoas, parece que é tu que está sendo entrevistado quando tu vai fazer um recrutamento, uma seleção para alguma posição. Porque eles querem saber tudo, eles querem saber do fit cultural, eles botam os valores deles como pessoa mesmo à frente. Será que essa empresa tem os valores que eu tenho como princípio? Se não tem, eu não vou chegar lá. E eles têm uma decisão que talvez a gente não tinha, porque a gente tinha aquela preocupação, não, eu preciso me manter no emprego porque meu pai está no mesmo emprego há 35 anos. Não, se eu sair desse emprego ou se eu pedir demissão, eu vou queimar a carteira, que nem falavam antigamente. Hoje em dia ninguém liga para isso, tanto que nem tem carteira física mais. A carteira é digital. Então, olha como as coisas se transformam, elas mudam com o passar do tempo, e isso vai fazendo total sentido. E que bom que existe essa geração atual, porque talvez a próxima geração vai ter uma maturidade ainda melhor de decisão. Ela não vai esperar os 30, os 40, os 50, ela vai agir de acordo, sim, com os princípios e valores que ela tem. Que legal. Então, e a gente falou sobre transição, mas a mentoria que tu dá, ela abrange áreas e situações muito maiores, né? Sim. Tu pode dar alguns exemplos, assim, porque a gente tá absorvendo muita coisa boa da tua fala hoje, mas eu sei que pode ser melhor ainda, né? Sim. Então, sei lá, sou uma microempresária, ou tô iniciando, ou tô nessa área do empreendedorismo, mas tô patinando, tô errando, quero aprender mais. O que a mentoria ajuda? Claro, a mentoria ajuda num trabalho de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto. E é bacana o que tu trouxe, porque realmente, assim, eu já dei mentoria para uma Miss e já dei mentoria para empresários. Então, não é o cargo que vai definir se tu faz ou não faz a mentoria, mas sim quais são os teus propósitos. Onde eu quero chegar? Para onde eu quero ir? E de que forma que eu vou ir? Então, esse é o meu papel, esse é o meu trabalho e é isso que eu amo fazer. São ajudar pessoas a se encontrarem. As pessoas entenderem de que elas podem, independente do cargo, do status, de remuneração. Mas sim, a mentoria vem para isso, para trabalhar o autoconhecimento, trabalhar uma questão de visão, de propósitos e trabalhar justamente essa mudança para que ela não seja brusca e que talvez justamente a projeção de expectativa gere uma decepção. Então, a mentoria, tu sabe, é um processo bem real,
É 1 a 1 o tempo todo, eu trago a pessoa para dentro da mentoria, sempre pergunto se faz sentido, mas sempre também tenho esse cuidado para que ela entenda de que pode dar certo e ótimo se der, mas que também durante o caminho vão ter várias coisas que vão desagradar, que ela não vai se sentir confortável e por conta disso ela precisa trabalhar essas questões das expectativas. Gestão de pessoas também, né, Tom? Também. Porque quando a gente, no meu caso que tenho 2 empresas, assim, as pessoas já são complicadas por elas mesmas, mas são perfis diferentes, né? E o Tom me ajuda muito nessa questão de liderança, né? Exatamente. Inclusive de contratação, da gente saber, eu faço a reunião mensal, faço a reunião semanal, o Tom já me dá um norte, assim, olha, acho que tem que ir por aqui, tem que pegar pesado aqui e ali. Então, isso a mentoria também me auxilia e muito. Também, e um ponto muito importante, negócios são pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Então, a pessoa pode ser um dominante focado em resultado, com uma lucratividade alta. Mas para te lucrar, tu precisa ter uma base, que é a tua equipe, que são as pessoas. E as pessoas que vão trazer esses resultados. Então, por conta disso, é essencial que faça essa busca. Eu fiquei muito feliz quando tu me procurou e tu trouxe isso. Eu quero desenvolver o lado de gestão de pessoas. E é muito bacana, porque tu trabalha a valorização dos profissionais, tu trabalha a carreira e tu trabalha a tua maturidade também, como empresária, a tua maturidade como gestora e a tua maturidade para saber quais são os próximos passos com o teu time. Porque se tu cresce, o teu time cresce. E aí, às vezes, a pessoa diz, nossa, eu sou ótimo com números, eu sou ótimo em entregar resultados, mas eu não estou sendo um bom gestor. Aí tu me chama e a gente vai conversar a respeito. Já estamos nos encaminhando para o fim do nosso podcast de hoje, mas eu acho que encerrar com um case de sucesso seria mais incrível ainda. Claro, eu tenho um case muito bacana. Uma pessoa me procurou, ela estava em determinada instituição financeira, onde tinha uma lucratividade alta, mas ele chegou para mim e falou, Tom, não é o que eu quero. Eu não estou feliz, apesar de eu estar recebendo muito bem. Quero mudar de carreira, porque eu estou estudando, estou me especializando. E a gente começou todo um processo. Só que, de novo, eu falo, é um processo de autoconhecimento. Porque a gente identificou no perfil dele que ele não acreditava em si. E, por vezes, na própria fala, ele se colocava na terceira pessoa. Ele não falava eu. Ele falava, talvez eu, talvez... De alguma forma, ele acabava se deixando de lado. E a gente trabalhou todo esse processo, ele foi para uma outra instituição financeira e hoje ele é um gestor de pessoas. Então, ele saiu daquilo que ele não queria e durante todo esse processo de trabalho, ele faz mentoria comigo há mais de 1 ano, praticamente. Uhum. Então, a gente conseguiu desenvolver muitas coisas de autoconhecimento que influenciaram justamente para aquilo que a gente falou. Eu ia te perguntar qual era o grau de autoconhecimento dele, assim, no momento que ele te procurou. Era um cara que ele lia sobre isso, ele se conhecia bem ou não? Nossa, ele é muito estudado. Eu costumo brincar com ele que ele tem um QI acima da média. E era justamente por isso que ele estava atingindo ótimos resultados. Sim. Porque ele não fazia o que ele queria, mas ele era muito obstinado. Uhum. Ele era muito inteligente, ele sabia exatamente os meios para chegar lá. Mas aí a gente traz uma questão de expectativa e perspectiva. Ok, a tua expectativa é essa, mas qual é a tua perspectiva de crescimento? A partir disso, então, ele me trouxe e a gente conseguiu identificar todos os tempos e movimentos. Nós estipulamos datas e, de acordo com essas datas, em menos de 3 meses ele foi promovido 2 vezes. E hoje ele assumiu um papel de gestor e ele sempre me fala, Tom, eu nunca me vi como um gestor de pessoas. Para mim isso é uma novidade e eu te agradeço, porque foi a mentoria, foi o nosso processo de conhecimento que fez eu conseguir chegar lá. Ai, que bacana. Um super case mesmo. Então, eu acho que a tua profissão, especificamente o que tu faz, é essencial. E eu falei no início da nossa entrevista que é algo que todo mundo deveria passar, empresário, empreendedor, mais ainda, porque a gente sempre pode melhorar com autoconhecimento. Tu é uma pessoa incrível que eu admiro muito, tu sabe disso, agrega muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal, assim, é um amigo querido meu. É recíproco. E é um prazer te ter aqui hoje, eu fico muito feliz Obrigado. com a tua presença, muito obrigada mesmo. Obrigadão. Sigam ele nas redes sociais, qual é o teu arroba? Isso mesmo, pessoal, é evt.rangel. Olha só, então sigam ele lá, vou deixar o Instagram aqui.
tá sempre postando dicas e coisas que agregam muito na vida da gente. E eu espero que vocês tenham gostado, que alguém aí do outro ladinho que esteja em pensamento, né, com a ideia de fazer a transição da carreira, que tenha aberto um pouquinho os horizontes na cabecinha de vocês, para que, né, vocês realmente deem esse passo em busca sempre da felicidade, invistam em autoconhecimento, que é uma coisa que a gente faz e sabe a importância, trabalhem com prazos. Quem trabalha com prazos, as coisas saem do papel, as coisas acontecem, né? Exato. Sigam nas redes sociais do Pode Contar, o meu Instagram também, que é a doutora Vanessa Machado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu tô já no 5º episódio, tô com o coração quentinho, porque tá fazendo um grande sucesso. E eu te espero, então, no episódio 6 do Pode Contar. Mais um super beijo, até mais!